A atividade postada no dia 30, sétimo ano. Então, primeira questão. O professor de História precisa dividir uma turma de alunos em grupos, de modo que cada grupo tenha a mesma quantidade de alunos. Nessa turma tem 24 alunas e 16 alunos. Quantos componentes terá cada grupo? Dica: descubra o MDC, ou seja, máximo divisor comum. Toda vez que o probleminha dê a ideia de divisão, quer dizer que eu só posso trabalhar o MDC. Tá, aí eu já organizei aqui, ó, 24, que é a quantidade de alunas, e 16, que é a quantidade de alunos. E aí a gente vai descobrir o maior divisor comum. Lembrando, toda vez que for trabalhar MDC ou MMC, eu preciso lembrar dos números primos. Números primos são números que divide por 1 e divide por ele mesmo. Então, vamos lá. 24 divide por 2, que dá 12. Divide por 2, que dá 6. Divide por 2, que dá 3. Como o 3 não é divisível por 2, mas o 3 ele é primo, então eu vou dividir pelo próprio 3. Vou do outro lado, ó. Mesma coisa eu vou fazer com 16. Divide por 2, que dá 8. Divide por 2, dá 4. Divide por 2, que dá 2. E o 2 divide por ele mesmo. Para mim saber quem é o máximo divisor comum, é só observar quais são os valores que se repetem. Por exemplo, o 2 apareceu aqui. Ele também apareceu aqui. Também apareceu aqui, ó. Aqui apareceu um 3 e aqui apareceu um 2. Então, não tem como. Eu vou deixar só os primeiros valores que se repetiu. Então, eu faço 2 vezes 2 vezes 2. Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2. Então, quer dizer, quantos componentes terá cada grupo? Então, cada grupo terá 8 componentes. Então, lembrando, toda vez que der uma ideia de divisão, significa que eu estou trabalhando o máximo divisor comum. Questão 2. Então, não tem nada de leitura, é só fazer o cálculo mesmo dos fatores primos. Então, divide por 2. Não é mais divisível por 2, mas é divisível por 3. Então, 9 dividido por 3, 3. O 3 divide por ele mesmo. Agora, vou fazer a mesma coisa com 60. Divide por 2. Divide por 2. Não é mais divisível por 2, é divisível por 3 e também é divisível por 5. Como geralmente eu mantenho a ordem do menor para o maior, para facilitar na hora de corrigir e organização também, então eu vou usar o 3. Então, 15 dividido por 3 e o 5 divide por ele mesmo. Então, nesse caso aqui, máximo divisor comum. Máximo divisor comum, então, observe, o 2 repetiu uma vez. Depois do 2, o 3, mais uma vez. Aí o 3 apareceu aqui, mas não apareceu o 3 novamente. Então, 2 vezes 3, letra A, ficou sendo 6. A letra B, então, vamos lá, a mesma ideia, a mesma coisa. Vamos fazer a divisão pelos fatores primos. Divide por 2. Gente, lembrando, eu sempre organizo do menor para o maior, já para facilitar na hora de corrigir, tá? E questão de organização mesmo. 210 dividido por 2, metade, então 105. Não é mais divisível por 2. Mas ele é divisível por 3. Como que eu sei que ele é divisível por 3? Para saber se o número é divisível por 3, é só somar os algarismos. 1 mais 0, 1 mais 5, 6. Então, toda vez que eu somo e dá um valor que aparece na tabuada do 3, quer dizer que ele é divisível por 3. Divisível por 3, tá, dá 35.
35 não é divisível por 2 e também não é divisível por 3, mas é divisível por 5. Por quê? Porque 7 vezes 5, 35. E o 7 divide por ele mesmo. 462. Todo número par é divisível por 2. Então, dá 231. 231 não é mais divisível por 2, mas eu sei que é divisível por 3. Por quê? Porque 2 mais 3, 5, mais 1, 6. Então, algarismo, a soma dos algarismos deu 6, então quer dizer que é divisível por 3. Fazendo a divisão, vai dar 77. Lembrando, quando o número for alto, gente, vocês não conseguirem fazer a divisão mentalmente, faz a continha do ladinho e deixa lá. Não tem perigo não para vocês lembrarem depois por que está chegando nesse determinado resultado. O 77, ele é divisível por 11, mas também ele é divisível por 7. Então, questão de organização, primeiro eu vou usar o 7. 77 dividido por 7, 11. E o 11, como ele é primo, só divide por ele mesmo. Pronto, para me saber o MDC, então eu venho aqui, ó, máximo divisor comum. Observo quais são os valores que estão se repetindo, ó. O 2 apareceu. O 3 apareceu. Ó, o 5 não repetiu. O 11 também não está repetindo, ó. O único valor que está repetindo aqui agora é o 7, ó. Pronto, fazendo a multiplicação. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 7, 42. Prontinho.